Eu vou conseguir comprar minha casa. Eu vou conseguir comprar o meu carro. Eu vou arrumar uma vaga de trabalho. Eu vou passar naquele concurso. Eu vou me curar. Você conhece essa frase, o poder do eu vou? Hoje, a nossa conversa de hoje é sobre essa frase maravilhosa que eu quero trazer para vocês, o poder do eu vou. Mas, Josi, como assim? A lei da atração ensina que a gente tem que falar no presente, que o futuro, quando a gente fala no futuro é porque não vai acontecer. Gente, essa frase, eu vou, eu já testei comigo, eu já vi resultado de outras pessoas e ela dá muito certo sim. Porque quando a gente fala eu vou, a gente está decretando que a gente vai conseguir, a gente está profetizando, a gente está tomando posse, a gente está declarando eu vou conseguir, eu vou. E quando a gente fala eu vou, a gente está falando que Deus está conosco. Então, se Deus está conosco, não tem como a gente não conseguir. O poder do eu vou, gente. Deixa eu tomar um golinho, né? Eu aprendi com a minha mãe. Tem um vídeo aqui no canal já que eu falei da história dela, né? Que ela acabou se separando do meu pai e acabou criando eu e meu irmão sozinha como empregada doméstica. Então, gente, uma empregada doméstica naquela época, alguns anos atrás, muitos anos atrás, uma empregada doméstica ela não era tão valorizada que nenhuma empregada doméstica é. Antigamente não se pagava tão bem, não tinha direitos, não tinha carteira assinada. Então, naquela época, uma empregada doméstica, assim, ela não era valorizada, ela não era reconhecida, assim. Hoje não, hoje uma empregada doméstica, ela tem benefícios, né? Ela não seja nem como empregada doméstica, mas ela é uma transformadora de lares, né? Imagina que benção ter uma pessoa cuidando das coisas, deixando a casa limpinha, né? Nossa, que benção isso. Só que aquela época não era tão valorizado, não ganhava tão bem assim. Então, assim, ó, a gente não tinha, a minha mãe não tinha condições financeiras, assim, de alugar uma casa boa, alugar uma casa maior. Então, o que ela podia alugar? Eram umas pecinhas nos fundos de uma casa, ou quando alguma pessoa cedia algumas peças pra gente morar, e assim a gente ia vivendo. E eu me lembro que ela sempre falava para nós era pequenininho, eu e meu irmão, um dia a mãe vai ter a casa dela. Um dia nós vamos ter a nossa casa. E hoje, graças a Deus, essa bênção é uma realidade. Eu me lembro que também ela falava isso para um carro. Naquela época, um carro não era tão acessível que nem nessa época de agora. Hoje em dia, né, quase todo mundo tem um carrinho. Pode ser novo, pode ser seminovo, pode ser meio velhinho, mas tem um carrinho para levar para o lugar que quiser, né? Então, lá, anos atrás, quem tinha um carro era quem realmente podia ter condições financeiras de ter um carro, assim. Um carro não era muito acessível que nem agora. Tu consegue parcelar, né? Então, eu me lembro que ela gostava muito de passear, assim. E também não tinha aplicativo. Antigamente era mais táxi. E para quem tivesse realmente condições de pagar táxi, porque naquela época não era muito acessível. Então tinha que andar de ônibus, bicicleta ou a pé mesmo, que muitas vezes era o caso dela, assim, ir para o trabalho a pé, ir para o mercado a pé, voltar com a sacolinha. Eu me lembro que às vezes chegava a marcar assim a pobrezinha a mãozinha dela, do peso da sacola, sabe, de andar a pé. Então, ela sempre falava também, um dia eu vou ter meu carrinho. E hoje, graças a Deus, ela tem a casinha dela, tem o carrinho dela. Então, o poder do eu vou, ele é muito forte, gente. Quando a gente fala eu vou,
a gente tá decretando sim que a gente vai conseguir. E eu também usei o poder do eu vou comigo, mas foi até assim, sem pensar, sabe? Veio uma força em mim, um empoderamento, uma coragem. Eu falei, eu vou conseguir. Então, eu usei o poder do eu vou com duas coisas que eu tinha desafios bem grandes para mim resolver na minha vida, que eu considerava grande naquela época, a mentalidade que eu tinha. Então, uma delas, eu queria muito, muito passar na carteira de motorista. Eu achava um máximo, assim, eu achava linda, assim, ó, uma mulher que dirigia, eu achava uma mulher empoderada, eu achava bonita. Só que a crença da Josi lá atrás, aquela mentalidade, que isso era muito para mim, que isso era impossível, que isso era difícil para mim. Então chegou um tempo na minha vida que eu disse, eu vou tentar sem tirar minha carteira de motorista. E fui e comecei a tentar. Só que como eu tinha aquela crença que era difícil, que aquilo não era para mim, eu realmente começou a ser difícil, porque eu não conseguia de jeito nenhum passar na tal da carteira. Acho que eu tinha tentado já umas 5 vezes e não conseguia passar na tal da carteira, né? E daí me dava uma raiva, porque ainda vinha, né? Não passou ainda, fulano passou de primeira. Sempre vem, né, as pessoas incentivadoras, né? Ai, fulano passou de primeira, tô ainda nem... Tá na quinta vez já, não vai desistir. Aí veio a pandemia, né? Daí a gente parou de ter as aulas. Quando voltou, daí o instrutor me mandou mensagem. Josi, ó, as aulas vão retornar, tu vem fazer as aulas e faz já a prova, porque tá vencendo já teu prazo e tu tem que fazer. E a mente da Josi, essa lutadora, né? Disse, eu não vou fazer nada, isso é muito difícil e não é pra mim. Eu sonhei alto demais. Aí o instrutor começou, tu vai perder tudo que tu investiu, teu dinheirinho ali suado, que tu trabalhou, que tu, um sonho que tu quer, vai, tenta, corre atrás. Aí, gente, eu não sei, sabe, mas me veio uma força, eu digo, eu vou ir, eu vou ter minha carteira de motorista. Não importa quantas vezes eu tenho que rodar, tu tem que rodar 10, 15, eu só saio daquele local com minha carteira de motorista, que aqui é o CFC, né? Aí gente, vocês não vão acreditar. Daí eu fui usar umas aulinhas e fui lá fazer a prova e passei. Mas, meu Deus, pensa na alegria da criatura, né? Não fechava a boca, dava risada até pras árvores. De tão feliz que eu fiquei com a minha carteira de motorista. E o segundo desafio que veio para mim, e eu falei, eu vou conseguir. Tem um vídeo aqui no canal que eu conto essa história, né? Que quando eu me separei do meu ex-marido, ficou acordado que ou a gente vendia a casa e repartia, ou cada um comprava a sua casa. Eu não queria sair da minha casa, sabe? A gente não era uma casa nova, uma casa grande, uma casa chique. Era uma casa velhinha, mas que tinha um teto onde me abrigava eu e minhas filhas. E as minhas filhas já estavam acostumadas ali com aquela casa, com as coisinhas dela, meus pais moravam perto, então eu não queria sair dali. Então, também veio uma força e eu disse, não, eu vou comprar a parte da casa, pode ficar tranquilo. Gente, eu não tinha R$ 1 no banco, não tinha nada, vivia numa pindaíba naquela época, né? Meu Deus do céu. Então, assim, o universo veio e me presenteou de uma forma maravilhosa com esse dinheiro para mim comprar a casa. Tudo porque eu falei, eu vou. Quando a gente fala eu vou, a gente tá decretando, eu vou conseguir sim, eu sou capaz, eu sou merecedora, eu vou conseguir. A gente toma posse disso, a gente se empodera, a gente tem confiança, a gente vem uma fé que vocês não, um poder assim, uma fé que só falando e vivendo isso. Mas não vai também falar, né? Eu vou passar naquele concurso. Não, você tem que falar com entusiasmo mesmo, com vontade. Eu vou passar no concurso. Eu vou estudar e vou passar nesse concurso. Eu vou conseguir aquela vaga de trabalho. Eu vou comprar meu carro. Eu vou comprar minha casa. Mas com entusiasmo. Uma assim também é que a nossa mente ela acostumada com essa frasezinha eu vou. Porque geralmente a gente usa no automático.
Eu vou no mercado, eu vou na academia, eu vou pagar as contas, eu vou na farmácia, eu vou lavar o carro, eu vou lavar a janela. Então a gente fica, né, nesse eu vou meio automático. Então quando a gente fala eu vou, o cérebro já está acostumado com essa frase. Mas quando a gente quer alguma coisa e a gente fala com empoderamento, com confiança, com fé, eu tenho certeza que vai dar certo, que você vai ter seu pedido realizado sim. Então, eu aprendi essa técnica com a minha mãezinha lá atrás, apliquei na minha vida e deu certo. Então, hoje eu quero trazer para vocês aplicarem na vida de vocês, para que as coisas comecem a dar certo para vocês. Também aprendi essa frase do poder do eu vou com duas pessoas que tem canal no YouTube. Uma é a Geni Leonardo, que eu não achei, gente, mais os vídeos dela, não sei se ela parou de gravar. E outra é um canal que eu sigo de uma senhora que é Zilda Lima, o nome dela. É uma senhora de 76 anos. Gente, ela tem um empoderamento, ela tem uma positividade, o canal dela é de oração e sobre Ho'oponopono, e ela também ensina essas frases motivadoras, como mudar de vida, e ela conta como ela saiu da pobreza com o poder do eu vou. Então, gosto de quando eu aprendo alguma coisa no outro canal, eu aplico na minha vida e também gosto de compartilhar com vocês, porque eu acredito que todos nós, como disse, somos colegas de trabalho, no intuito de tentar o que a gente aplica na nossa vida, tentar trazer para vocês, compartilhar com a intuição genuína, gente, de realmente ajudar, de transformar as suas vidas, de que vocês tenham uma vida melhor, né? Porque às vezes o desafio que eu passei, eu já sei o atalho, já sei como ajudar vocês de alguma forma. Então essa até foi a intenção de criar meu canal, de trazer as vivências, as minhas histórias, os meus desafios, para que eu possa compartilhar e ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Então essa é a nossa conversa de hoje. Não deixe de praticar essa frase maravilhosa do poder do eu vou, tá bom? Até a próxima conversa. Minha gratidão por você estar aqui comigo.